Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi num pacto de sangue, já às portas da morte de Jesus, de um Deus homem, que por toda a humanidade deu a sua vida como nosso Salvador. E Ele queria que nós tivéssemos uma intercessora santa, assim como Ele a escolheu para ser mãe dele. E como ela não poderia ser mãe de um santo dos santos, 3 vezes santo, só poderia ser ela, que é como todas as mulheres, porém ela era cheia de graça. Ela carregava toda a plenitude de virtudes, de pureza, de castidade, e por ser tão amiga de Deus, Criador, ela, na sua gratidão de mulher, na sua gratidão de uma mulher que possui todos os atributos femininos, o romantismo, a bondade, a gratidão, o carinho, a feminilidade e, acima de tudo, uma grande mulher, embora pequena e forte, pequena no seu tempo, onde as mulheres nem ler poderiam. Mulher era marginalizada e os deveres das mulheres eram criar filhos e cuidar do marido, unicamente isto. E Maria não era diferente, claro que não, mas o coração dela diferiu porque Deus a fez assim. A confeccionou como um lírio no lodo, o louro belíssimo, branquíssimo, imaculado, mas brotou de um lugar, de um charco sujo, com mau cheiro, que é o mundo em que vivemos por causa do pecado. Mas ela se destacou porque ela era um lírio imaculadamente branco, imaculadamente virgem, pura, isenta do pecado original como os outros e como as outras mulheres. E o mês de maio, que prolongou até o dia 31, foi coroado com chave de ouro, foi fechado com chave de ouro, sendo o dia da visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel. É óbvio que essa visitação caracterizou-se de uma forma, uma caracterização assim relevante na vida de Maria e de Isabel. Caracterizou Maria e Isabel naquele encontro como 2 santas de ventres dilatado que se aproximaram uma da outra, sendo parentes. Uma velha e estéril que concebeu pelo poder do Espírito Santo e a outra jovem que concebeu também pelo mesmo Espírito. E a primeira que engravidou-se era mãe do último profeta do Antigo Testamento e mãe do primeiro profeta do Novo Testamento. Ali na Anunciação abriu-se a cortina do novo tempo, da plenitude dos tempos, de um tempo novo que começava a surgir ali, e o filho daquela mulher estéril e anciã nasceria pelo poder do Espírito Santo, precursor de Jesus. Aquele que era de tão santo,
tão cheio da justiça de Deus, que anunciava e denunciava, e vivia na íntegra como um profeta do seu tempo, vestindo pele de ovelha, comendo mel silvestre, grilos e outras coisas da selva. E ele ali, embora todo o povo, vendo nele um profeta, vendo nele um testemunho vivo, ele negava diante da humanidade não aquilo que ele era, mas ele apontava aquele que verdadeiramente veio para renovar a face da terra. Ele apontava para Jesus, seu primo, e dizia: aquele sim, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a mim que deveis seguir, mas a ele. A humildade de João Batista de reconhecer isso depois que ele se tornou jovem. Mas no encontro da visitação, mal Isabel ouviu o cumprimento de Maria, que andou 150 quilômetros de Nazaré até Eucarém, as montanhas, onde ali ela vivia com Zacarias, que era sacerdote, e por duvidar que a esposa dele conceberia, Deus o puniu temporariamente, tornando-o mudo. E quando Maria chega ali naquela casa, levando dentro de si o Salvador, Isabel ficou radiante de alegria com a proximidade da Virgem, com a proximidade do Salvador, e exclama em alta voz: bendita és tu entre todas as mulheres negras, amarelas, todas as mulheres do nosso tempo, porque tu és cheia de graça. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto, aquele que está dentro do teu ventre, que é o próprio Jesus, de onde me vem a honra de estar diante de mim, o meu Senhor, porque assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, aquele que estava dentro de mim estremeceu, senti a sua alegria vibrar. Ele percebeu também, por obra de Jesus e por obra do Espírito Santo, que onde você, minha prima Maria, fosse como um para-raio, a senhora atrai e atraiu até a minha casa todo o poder do alto, que é o próprio raio, o fogo, a língua de fogo que derrama e transforma os corações. Ele me ungiu e ele me capacitou a te dizer: bendita és tu entre todas as mulheres, e me levou a ter uma visualização do dom de ciência, o fruto das suas entranhas, que é Jesus. E Maria ficou ali 3 meses, como mãe do rei, como a mãe do rei, que tinha todas as características para ser honrada, cuidada, rodeada de servas, a serviço dela, se pôs no chão a limpar, nas paredes a limpar, no teto a limpar daquela casa envelhecida, daquela casa sem brilho, sem luz, exatamente porque já era a casa de alguém que não mais conseguia trazer nem vaidade e muito menos força e capacidade para manter a casa num estado de que uma jovem poderia colocá-la. E Maria, na sua juventude, veio trazer um vento novo para circular naquela casa, abrindo todas as janelas. Maria veio até aquela casa para fazer com que o interior daquela casa se transformasse no interior pleno de paz, pleno de luz e, acima de tudo, de uma unção
onde o Espírito pairava por todo o canto daquela casa. A chegada daquela serva do Senhor levou Zacarias a falar novamente. Levou aquele que era impotente no ventre de Maria como uma criança, um feto ainda, estremecer de alegria. E levou aquela mulher já envelhecida, sem a devida vaidade do seu tempo, já frustrada por não ter tido filho algum, a exultar de alegria. O brilho voltou naquele olhar, voltou naquela pele, voltou naquele coração a todo vapor. E ali as duas fizeram companhia e rezaram por 3 meses, e Maria servia no que podia até o dia de voltar para casa, porque estava próximo do seu segundo matrimônio com José, que era o definitivo. E mais deixou para trás o rastro de um povo edificado, de um povo transformado, de um lugar santificado com a sua visita e a visita de Jesus e a visita do Espírito Santo. Nossa Senhora tem por título visitadora. Ela é a mulher visitadora. Ela não foi visitadora apenas naquele momento, porque o anjo lhe contou que Isabel estava grávida. Ela foi mais uma visita que ela fez, porque para uma pessoa fazer uma visita dessa natureza, nessa distância da sua cidade terra natal, era preciso que ela já tivesse o hábito, o costume de visitar pessoas fragilizadas, pessoas empobrecidas, pessoas que não tinham capacidade para locomover-se. Maria tinha essa sensibilidade, essa percepção, assim como ela teve a percepção de perceber que faltava vinho na boda de Caná, onde ela e seu filho e muitos dos apóstolos foram convidados. Porque ela sempre foi sutil, ela sempre foi capaz de perceber, no mais escondido que possa ter, as dificuldades da casa onde ela se encontrava, pelo sopro do Espírito e pela sua sensibilidade aguda. E Maria, quando ela nos visita, e ela sempre escuta nossos fogos, a sensibilidade, a força de vontade, a caridade dessa mulher não é de omitir, não é de ficar esperando, não é de deixar para depois, não é de estar cansada, mas é de sempre estar no lugar que ela é solicitada, onde se grita sempre Nossa Senhora, como nós gritamos, porque sabemos que ela nos acode. Acode no sentido de trazer força, de nos trazer seu exemplo de mulher de pé diante da cruz. Nos traz o exemplo que Jesus nos ensinou, exatamente porque ela fora mestra de Jesus quando Jesus criança, e dava a ele os joelhos como carteira escolar. E quando Jesus vai crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, Jesus dá o próprio coração como mesa escolar, como carteira escolar, e ensina para todos os seus apóstolos e discípulos, tendo no centro delas a Virgem Maria, sua mãe, que fora dele a mestra, tudo aquilo que ele ensinava para uns, todos ouviam os mesmos ensinamentos de um mestre de Israel, que competindo com os maiores doutores da lei, ele ia além. Ele causava admiração e elevava as pessoas
que arrepiava com suas palavras, com seus exemplos e com seu testemunho, com a unção da sua voz, com a autoridade com que ele falava, ele arrebatava, ele convertia multidões para Deus, para o verdadeiro Deus e não o Deus daquele tempo. Os deuses que as pessoas desconheciam, Jesus, tendo conhecimento tão íntimo e profundo, foram nos desenhando e nos ensinando toda a grandeza dele, transmitindo para nós, desenhando nos nossos corações e mostrando o quanto ele nos ama. E para representá-lo como sendo o coração do Pai inserido de nós, Jesus amou na íntegra e até a morte cada coração, por mais pobre e miserável que fosse, por mais prostituído que fosse, por mais pecador que fosse, porque Jesus não fez escolha para salvar. Ele salvou de uma forma generalizada toda criatura humana, filhos legítimos de Deus, que a vida e a história de cada um corrompeu, modificou a forma de pensar, levou a muitos à revolta, ao ódio, levou muitas pessoas a uma revolta tão traumatizante que foi levado a ser assassino por causa do fruto do meio em que viveram. Mas Jesus compreendia toda a raça, compreendia todas as atitudes, porque sabia que atrás de tudo aquilo, dentro dos limites de cada criatura, havia uma história dolorosa, havia um abandono, havia uma sede de amor, havia uma carência inexplicável, havia um desejo muito grande de serem valorizados, e por não ter criaturas de corações nobres como Jesus, muitas pessoas se revoltavam, suicidavam, matavam, roubavam, fazia de tudo para maltratar a humanidade, porque ele estava maltratado por dentro, estava triturado por dentro, machucado por dentro, e não conseguia ter o céu dentro de si, era um inferno que estava dentro de si. E aquele que possui espinhos dentro do coração, o que sabe é só espinhar, prejudicar, desconfortar, agredir, violentar, xingar, ser mal-humorado, pessimista, negativista. Ele não consegue ter outra postura a não ser essas, porque dentro dele arde um fogo eterno, o fogo da mágoa, o fogo do ódio, o fogo da revolta com muitos, principalmente com os mais queridos, a revolta da fome, a revolta das brigas, a revolta do cheiro do álcool do pai, a revolta dos atritos que pai e mãe tinham quando este chegava de casa, a revolta pela fome, a revolta pela falta de amor, a revolta pela falta da mínima dignidade, e por isso viraram marginais, incompreendidos por qualquer policial, por qualquer autoridade dentro desta área. E a única coisa que pode transformar radicalmente essas pessoas não é o barril de ameaça, não é o castigo, não é a pedição, não é a solitária, não é a surra, não é o couro, não é a morte. É só o amor. O amor derrete os corações. O amor derrete todas as correntes. O amor derrete toda a prisão em que se encontra muitos que não falam, mas que a gente percebe de longe a inquietude, percebe o rosto pesado, percebe as falas negativas, as maldições que soltam, às vezes até a revolta com Deus, porque representa o Pai e muitas vezes Nossa Senhora representa a Mãe.
é de acordo com o relacionamento que tiveram com ambos, é que têm a fé, é que tratam a Deus com reverência ou não. E Deus veio para consertar, Deus veio para acalentar, Deus veio para fortalecer, Deus veio para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Deus veio para usar de todos os meios possíveis para salvar e não deixar que nenhuma se perca. E muitas vezes é preciso do castigo, é preciso da punição muitas vezes, é preciso, mas Jesus tem muito mais amor para dar, porque Ele não ama o pecado, Ele não ama o pecador, Ele só ama o pecado. Ele não ama o criminoso, Ele perdoa o crime. Ele ama o criminoso, Ele não ama a criminalidade. Desculpa se às vezes eu troco. E diante desse fato nós percebemos do amor incondicional deste Deus. E a gente percebe que entre Jesus e a Virgem Maria existe uma pequena ponte, que Nossa Senhora, a Virgem Maria, como sempre preocupada, como sempre agarrada, como sempre como uma ave de asas estendidas, consegue acolher todos os pintainhos, todos os filhotinhos. Ela não é capaz de deixar nenhum de fora. Ela abre o quanto pode ela abre as asas. Ela passa fome, mas não deixa os filhotes passar fome. Assim é a Virgem Maria, a mãe de Jesus, que com ele aprendeu que a caridade apaga uma multidão de pecado, que é pela caridade que nós construímos, com o material da caridade é que nós construímos a nossa morada, a gente envia e Jesus executa, onde nós passaremos tempos eternos ao lado dele numa vida em abundância tão grande que não há explicação para tamanha alegria, para tamanho conforto, para tamanha segurança e bem-estar. E para a gente alcançar tudo isso, é preciso que a gente faça bem as nossas escolhas terrenas, que a gente não se deixe enganar pela nossa fragilidade, pelas nossas fraquezas quando somos tentados. Por isso Jesus nos dá um método muito perfeito para que nada aconteça: orar sem cessar, orar e vigiar para que não caiamos em tentação. A Virgem Maria nos diz, através de Medjugorje, que nós devemos rezar até que a nossa oração se transforme em pura alegria. A palavra de Deus nos leva a pedir sempre perdão a Deus e pedir a Ele e dar a Ele toda a gratidão devida a um grito de louvor, não um grito de louvor por um canto, por algo do gênero, mas com uma conversão verdadeira, gritante, onde, por exemplo, o céu se abre para nos escutar, e é por esse grito que muitas vezes nós somos verdadeiramente protegidos. Por isso Nossa Senhora quer hoje visitar a sua casa, a casa do seu coração. Ela quer visitar todos os cômodos de intimidade que você possui. Ela quer visitar e conhecer absolutamente tudo que diz respeito à sua pessoa. É preciso abrir o coração, é preciso abrir por inteiro, abrir de uma forma plena, total, para que nada se perca. Abre as portas para o coração, do seu coração, para que a Virgem Maria entre e com o ventre dilatado de Jesus, o seu Filho, ela vai transformando tudo aquilo que você tem farada,
que você está enjoada, que você não está querendo. Deixe que Maria vá enchendo seu coração de unção. Vai deixando que a Virgem Maria te ajude a rezar, te ajude a buscar a santidade a todo preço. Busque agora a Virgem Maria, clamando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ao lado da Virgem Maria, para sempre seja louvada. Uma boa semana para todos nós. Um bom dia para todos nós. E que a santidade esteja como está em nosso alcance, que ela também nos acompanha, onde Deus, por misericórdia de todos nós, nos dará toda a ajuda possível. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de toda fonte de mal. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.